Então, aí, esse trabalho, ele saiu na PNAS, que seria o equivalente à nossa, o ANAS da Academia Brasileira de Ciências, a PNAS é a Academia de Ciências Americanas. É uma revista que publica tudo, né? Tem de ciências sociais até astronomia. Então, é uma revista muito geral, mas ela publica artigos relativamente bons. Então, é uma revista de impacto alto. E aí eu peguei esse artigo porque ele fala de lipídio, fala de inseto, mas eu não... um contexto bem diferente do que a gente costuma ver. Ele está publicado na seção de ecologia, por exemplo. Então o título dele é A Field-Based Quantitative Analysis of Sublethal Effects of Air Pollution on Pollinators. Então é de um trabalho de uma galera da Índia, tá? Trabalha em Bangalore, e tem participação de pesquisadores americanos também. Então o abstract. While the impact of air pollution on human health is well studied, mechanistic impacts of air pollution on wild systems include those provides essential ecosystem services are largely unknown, but direct impact our health and well-being. India is the world's largest fruit producer, second most populous country, and contains 9 of the world's 10 most polluted cities. Here we sampled giant Asian honeybees, Apis dorsata, at locations with varying air pollution levels in Bangalore, India. We observed significant correlations between increased respirable suspended particle matter, RSPM, deposition, and changes on bee survival, flower visitation, heart rate, hemocyte levels, and expression of genes related to lipid metabolism, stress, and immunity. Lab-haired Drosophila melanogaster exposed to the same sites also exhibit similar molecular and physiological difference. Our study offers a quantitative analysis of the current impact of air pollution on insects and indicates the urgency for more non-human studies to accurately assess the effects of pollution on our natural world. Então esse trabalho é um trabalho de ecologia, mas que ele usa umas ferramentas de biologia molecular e de fisiologia para entender o que está acontecendo. Então vocês vão ver que o trabalho ele é relativamente simples, mas eu acho que como é um trabalho, acaba sendo um trabalho complexo para a área de ecologia. Então por isso que acho que ele saiu na PNAS. E os resultados são interessantes, tem alguma relevância, como eu vou mostrar para vocês. Então na introdução ele fala que a poluição do ar aumentou no último século, especialmente nos países em desenvolvimento. Então se você pega, você tem a Revolução Industrial lá no século XIX, 18, 19, então os países que se industrializam mais rápido aumentam muito a poluição, e conforme os países em desenvolvimento vão se industrializando, a poluição começa a aumentar. Então a poluição no mundo todo aumenta de modo geral, mas ela aumentou mais a velocidade de aumento da poluição nos países em desenvolvimento, e isso inclui a Índia, né, que é onde eles vão fazer o estudo. Então eles falam que você tem muitos estudos sobre poluição do ar na saúde humana, mas você tem muito poucos estudos em relação a como que a poluição do ar afeta a vida selvagem. Então ele fala que os efeitos da poluição do ar nos insetos eles podem incluir tanto toxicidade direta, então assim, o troço polui e o bicho morre, porque o ar é tóxico para aquele inseto, mas também você pode ter uma redução indireta da população devido a desequilíbrios na cadeia trófica. Então você tem você pode que essa poluição mate quem o inseto come ou quem come o inseto. Isso pode ter mudanças na população, tanto para cima quanto para baixo, causando um distúrbio nas relações ecológicas naquele ambiente. E aí ele fala que você tem poucos estudos em humanos, tem muitos estudos mostrando que a poluição do ar é ruim, mas que você tem poucos estudos que examinam a relação entre poluição do ar e efeitos fisiológicos e moleculares na vida selvagem, em especial em insetos, que é o que ele vai usar aqui. Beleza? Então a hipótese dele é que a poluição do ar vai ter um efeito maléfico sobre o comportamento e a fisiologia dessas abelhas, que é a espécie Apis dorsata. Então a abelha que a gente tem aqui, a abelha africana, é Apis mellifera, é uma espécie do mesmo gênero, que o nome comum dela seria abelhas melíficas gigantes, asiáticas gigantes, ou gigantes asiáticos. Então um abelhão.
tá? Beleza? Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Ninguém tá falando nada, vocês estão ouvindo. Sim, sim. Eu não vejo vocês. Então, E aí, na primeira figura, ele vai mostrar o que eles vão fazer, né? Então, aqui no painel A, eles pegam as regiões que eles vão analisar as abelhas. Então é um trabalho de ecologia. Então ele vai lá no ambiente e coleta as abelhas. É um estudo que levou uns 3 anos para ser concluído, porque eles ficavam coletando várias abelhas lá. Então tem um número N muito grande de abelhas que foram coletadas, tá? Então eles têm 4 áreas que eles vão olhar. Eles têm uma área chamada área rural, que fica fora da cidade. Então aqui é a cidade de Bangalore, tá? Então tem a área rural, que seria a área menos poluída. E eles pegam 3 áreas dentro da cidade que eles medem a poluição do ar com as partículas de suspensão, tá? Então eles têm uma região com baixa, que é essa low, que baixa poluição, alta poluição, que é vermelhinha, e essa rosadinha é poluição moderada, tá? Então essas são as regiões que eles vão coletar as abelhas. Por que eles escolhem? Porque, segundo eles têm basicamente a única diferença que eles têm é o nível de poluição. Eles falam que mesmo na região rural ou nessas regiões dentro da cidade, na região urbana, você tem mais ou menos a mesma quantidade de flores, ou as mesmas espécies de flores e de plantas que tem lá, a incidência solar é parecida, o ciclo de chuvas é parecido, o sombreamento é parecido, a quantidade de urbanização é mais ou menos parecida, o número de casas naquela área, coisa e tal. Então as regiões são parecidas, o que vai mudar basicamente é o nível de poluição do ar. Então eles tentaram escolher essas áreas para tentar minimizar o impacto de outras variáveis, que como não é um experimento de laboratório, é muito difícil você controlar isso. Por isso que muitos dos experimentos têm desvio de padrões relativamente altos, tá? Então a abelhinha que ele vai olhar é essa abelhinha simpática aqui, tá? Esse abelhão, que é a Apis dorsata, que é a espécie dele. E aí que no C ele começa a fazer as medidas. Então isso aqui, esse C, é a medida de poluentes no ar, tá? É a medida de partículas no ar. Aí você vê que na área rural ou na área com baixa poluição não tem uma diferença significativa, então elas são parecidas, tá? Em termos de poluição. E aí você começa a aumentar quando você tem a poluição moderada e poluição alta. Então você tem um aumento da quantidade de poluição, tá? Nas medidas que eles fizeram. Tá? Cada pontinho desse aqui é uma medida diferente. Aí no D ele vai olhar o número de abelhas que ele consegue encontrar. E aí ele tem alguma correlação entre a poluição com o número de abelhas. Conforme mais poluído vai ficando, menos abelha ele encontra. Tá? Então você na região rural você tem mais abelhas. E conforme você vai indo para regiões urbanas tem menos. E nas regiões urbanas, quanto mais poluído, menos abelha você encontra. Tá? Naquele sítio, nas visitas que eles fizeram nesses 3 anos. 3 ou 2 anos, não lembro quanto tempo foi, mas foi bastante tempo. E aí eles coletam essas abelhas, levam para o laboratório, e aí uma coisa que eles medem é a sobrevivência das abelhas, tá? Quanto tempo que a abelha vive lá no laboratório. E aí não tem muita diferença entre rural e pouco poluído. Vocês veem, as abelhas vivem relativamente bem, tá? O tempo máximo de vida é até maior no low, tá? No pouco poluído, do que no rural, mas as curvas azulzinhas são bem parecidas. Se você olha os moderadamente poluídos e o muitos poluídos, as abelhas morrem muito rápido. Então, a maior parte das abelhas morre, a metade das abelhas morrem em 12 horas. Então elas chegam no laboratório e morrem, tá? Enquanto as outras vivem por mais tempo. Então, você tem uma correlação entre sobrevivência e poluição. Quanto mais possível um nível de poluição mais alto, né, de moderado para alto, as abelhas já vivem menos, tá? E eles vão fazer, então, primeiro morfologia e toxicologia. Então o que eles fazem? Eles pegam as abelhas e olham, fazem microscopia para ver se a abelha está suja, basicamente. Tá? Se eles conseguem ver se a abelha está suja, basicamente isso que eles fazem. Então, eles usam microscopia eletrônica de transmissão, né, que permite você ver a superfície da abelha. Então aqui tem a asa, as antenas e a patinha da abelha, tá? A patinha de trás. Aqui com baixa poluição e alta poluição. E eles falam que você consegue ver que a abelha está suja, tá? Vocês olham aqui, vocês conseguem ver umas partículas microscópicas depositadas sobre a asa, na antena
e nas patinhas da abelha, tá? E aqui tem a parte macroscópica para vocês verem os apêndices que eles olharam. E aqui tem a medida da área que eles botaram as imagens do low e do high. Mas aí que tem as medidas total. O que ele está medindo aqui é a área, na microscopia, a área daquele apêndice que ele olhou que está coberto por sujeira, tá? Sujeira microscópica. Então se você olha tanto na pata, quanto na antena, quanto nas asas, você tem um aumento significativo de sujeira nas áreas altamente poluídas. Rural, baixo poluído ou mediamente poluído, você não vê muita diferença, tá? Então isso basicamente é a mesma quantidade de sujeira, mas quando tem muita poluição, essas abelhas ficam bem sujinhas, tá? Mostrando que elas estão sendo de alguma forma afetadas por essas partículas que estão suspensas no ar. E ele usa então uma técnica que eu não sei explicar muito bem como é que funciona, mas é uma técnica de microscopia também que você permite você analisar quais elementos químicos estão presentes naquela amostra, tá? Então você joga o feixe de elétrons sobre aquela amostra e dependendo de como aquele elétron ele é refratado, refletido para os detectores de microscópio, você consegue quantificar pelo tipo de energia quais são os elementos que estão presentes naquela amostra, tá? Então aqui estão os elementos que ele olhou, tá? Então pela tabela periódica, tá? Ele olha a antena, asa e a pata. E ele olha também o intestino do bicho. Então abre o bichinho, olha o intestino e vê o que ele consegue ver de medida. Então ele está vendo aqui a área externa, o quanto está por fora do bicho e na verdade o quanto o bicho está se contaminando com esses metais, porque ele está dentro do intestino. Ele está de alguma forma comendo esse negócio. Então você vê que se você então aqui é a área rural, baixa poluição, média poluição e alta poluição, você não consegue ver muito padrão aqui, tudo meio que aparece. Então por fora aparecem vários elementos de modo geral, né? Então ele fala que você consegue ter cobre, cádmio, chumbo também aparece, então aparecem vários elementos. Quando você olha para a região interna, aí você consegue ver um padrão. Parece que só os bichos mais poluídos é que estão se contaminando com esse negócio, tá? Então se vocês olharem aqui, você tem mais na região, na área altamente poluída, você começa a encontrar esses contaminantes do ar dentro do intestino do bicho. Então aparece alumínio, aparece manganês, prata, cobalto, cobre, ferro, chumbo. Então começa a aparecer esses elementos aqui. Então ele diz que tem uma correlação entre o quanto sujo o ambiente está com o quão sujo o bicho fica, tanto por fora, né, porque fica sujo por fora, quanto ele se contamina com esses metais pesados. Então tem alguma coisa, as abelhas estão sendo afetadas por por essa poluição do ar, beleza? E aí aqui ele vai começar a olhar então a parte de fisiologia, imunologia e expressão gênica dessas abelhas, tá? Então, o que ele vai olhar aqui é o seguinte: primeira coisa que ele faz é medir taxa respiratória, tá? Então, como é que está a respiração do bicho? Então ele mede o quanto a produção de CO2 que essas abelhas têm, uma medida de respiração. E ele não consegue ver diferença significativa, tá? Então, aqui as abelhinhas não expostas, tá? Que ele incluiu agora. Rural, baixo, médio e alto. Ele diz que consegue ver alguma diferença no médio poluído, tem a respiração um pouco mais alta, tá? Mas isso não se confirma quando você olha no high. Então ele não vê muita diferença na taxa de respiração. Ele mede a atividade profenol-oxidase. Então essa é uma medida, a profenol-oxidase é uma enzima que permite a coagulação do hemolinfo. Então quando se o bicho se machuca, se tem um corte, essa atividade profenol-oxidase funciona como uma coagulação, então gera melanina
e aí tampa aquela ferida. Isso também tem um papel no sistema imune, porque quando bactérias ou outros agentes estranhos invadem o bicho, eles são melanizados por essa atividade profenol-oxidásica, tá? Mas ele também não vê diferença, então a atividade profenol-oxidásica está igual em qualquer ambiente. Eu também não vi diferença nesse ponto. Ele mede a taxa cardíaca da abelha e ele começa a ver uma diferença, então ele vai olhar o intervalo entre batidas do coração da abelha. Ele tem um aumento quando a abelha está num ambiente altamente poluído, tá? Então se você tem um aumento uma mudança no perfil de batimento cardíaco da abelha, somente na abelha que está num ambiente altamente poluído. E ele conta a quantidade de hemócitos que ele encontra na hemolinfa da abelha, que é uma forma, também uma célula que tem vida com o sistema imune, tá? E ele vê uma diferença. Então, se você comparar a área rural com a abelha no ambiente poluído, ele tem significativamente menos hemócitos na hemolinfa. Então, você tem um indício de que talvez você possa ter um problema de sistema imune, alguma coisa assim. E aí depois ele vai fazer uma análise de expressão gênica global, tá? Ele não encontra muitas diferenças. Então ele compara abelhas pouca poluição, poluição moderada e alta, e vê os genes que são modulados geneticamente. Então ele vê que tem genes diferentes. Então aqui é um diagrama de Venn, né? Então 42 genes aparecem mudados no bicho no ambiente pouco poluído, 24 no moderado, 35 no altamente poluído e algumas interseções disso, tá? E aí aqui ele olha quais são as principais classes que estão mudadas. Então tem genes envolvidos com resposta ao estresse, sinalização celular, homeostase e sistema imune, metabolismo de lipídio. Ele fala que tem muita alteração no metabolismo de lipídio e outras coisas, metabolismo de glicogênio e por aí vai, tá? Então tem umas mudanças no perfil de expressão gênica, e aí ele vai escolher alguns desses genes para fazer PCR em tempo real para tentar medir a expressão. Então ver se você tem alguma diferença, tá? Então ele escolhe alguns genes que apareceram para testar se está batendo ou não. Então ele pega vitelogenina, que é a proteína que é acumulada nos ovos. Então a abelha produz essa proteína, vai ser acumulada nos ovos, mas você tem que lembrar que a abelha é diferente. A abelha é um inseto estranho para se estudar coisa de reprodução, porque só a rainha bota ovo. Então você tem as abelhas operárias que são inférteis, né? Então essa vitelogenina-like que ele chama, ele discute que parece ser uma proteína envolvida com o sistema imune de alguma forma. E aí ele vê que você tem uma redução, se comparando assim, então o cinza é o não exposto, o azul é o baixa exposição e o vermelho em alta exposição. E você vê, então vou comparar sempre o azul com o vermelho, que é o que ele está querendo medir. Isso é uma redução da expressão de vitelogenina. Ele olha ele gene metabolismo de lipídio, que é esterol O aciltransferase, então vai transformar colesterol em colesterol éster, e aí você tem um aumento da expressão. Essa lactase 5-like também está envolvida com o sistema imune, você tem um aumento. E aí outras proteínas que ele olha, então imenopictinina, penso o que é, e essa proteína da geleia real, você não tem diferença. Aí ele olha outros genes aqui, de outros fatores. Então, citocromo P, você tem um aumento. Ele olha histona H, H3, para ver relação de sinalização para expressão gênica, ele não vê diferença. Ácido graxo sintase, que está envolvido com síntese de lipídio, ele não vê diferença. E tirosina 5-monooxigenase, ele vê um aumento. Então você tem algumas diferenças no perfil de expressão gênica, tá? Então a conclusão que ele faz desse trabalho aqui, primeira análise, então ele fala que é o primeiro trabalho que está olhando para o efeito de poluição do ar sobre metabolismo e fisiologia de abelhas, tá? Então você tem as conclusões que ele fala, primeiro, é que você tem menos abelhas em regiões poluídas, então elas vão menos procurar flores, de modo geral, ou tem menos abelha ponto. Você tem as abelhas se contaminam com a poluição do ar, e tem mudanças fisiológicas importantes, então mudança no perfil cardíaco, mudança em células imunes e mudanças em perfil de expressão gênica. Só que para fazer estudo de ecologia é muito difícil, porque você não controla as abelhas que vocês estão pegando. Então, uma das críticas que podem acontecer é o seguinte, vai ver
dependendo da região que você pega, você está pegando abelhas mais novas, abelhas mais velhas, você está pegando diferentes tipos de abelha, diferentes condições, que estão causando mudanças no perfil fisiológico e bioquímico que não são causados por causa da poluição, mas sim porque das abelhas que você está pegando. Você não controla as abelhas, são abelhas do ambiente. Então, para tirar essa dúvida, ele fez o seguinte: ele pegou drosófila selvagem no laboratório, levou para esses ambientes e expôs elas naquele ambiente. Então, levou uma gaiolinha de drosófila com comida e água, deixou um tempo lá naqueles ambientes, depois fez os mesmos tipos de medida para saber se a drosófila também ia ser afetada pela poluição do ar. Isso exclui variações dentro do bicho que ele está pegando, porque ele garante que essas drosófilas foram todas criadas em laboratório, então é a mesma idade, então você reduz essa variação causada por bichos do ambiente, tá? E aí então ele pegou... Poderia fazer isso com as próprias abelhas? O que foi? Ele não poderia fazer isso com as próprias abelhas? Então, ele não comenta, mas eu não sei se você consegue criar essas abelhas em laboratório, por exemplo. Eu não sei o quão difícil é você criar essa Apis dorsata. Eu não sei. Talvez ela não fique bem no laboratório. Eu sei que Apis mellifera o pessoal cria. Tem pessoal que cria abelha em laboratório, mas essa abelha aí eu não sei. Beleza. Ele não comenta, eu não conheço também. Talvez seja difícil de criar, por isso que ele não faz. Beleza. Aí ele pegou as drosófilas e fez isso. E fez basicamente os mesmos experimentos, tá? Aí ele pegou... viu a sobrevivência das abelhas nos potinhos lá. Então ele vê que... Então, de novo, né? Aqui não tem a legenda, mas vermelhinho lembra vermelhinho mais poluído. As drosófilas não expostas vivem 10 dias normal. Ele deixou as moscas 10 dias, tá, expostas. Se você pega na região rural ou com pouca poluição, elas vivem mais tempo, sobrevivem mais, não mais tempo, mas morrem menos nesses 10 dias do que as abelhas expostas à poluição mais alta, tá? Repetindo o que eles tinham visto com a abelha. As mosquinhas também ficam sujas, então ele olha lá a microscopia, aparece um monte de sujeira em cima da mosca. Isso se repete, né? Então você olha que a parte que está coberta por sujeira na asa, na antena ou na patinha também é maior nas moscas que ficaram na região mais poluída. Ele também vê um aumento no intervalo entre batidas do coração da mosca. Lá na abelha ele tinha visto só na abelha que ficou exposta na condição mais poluição maior, mas na mosca ele viu nas duas. Então se ele pega a mosca que não foi exposta e compara com a que ficou com baixa poluição e alta poluição, as duas têm um aumento significativo. E ele fala que talvez que as abelhas que ele está pegando no ambiente estejam meio que adaptadas a um nível baixo de poluição e não sentem tanto. Quando ele pega uma mosca que nunca viu a poluição, você bota lá, ela sofre mais. A mesma coisa para a redução do número de amostras. Qualquer nível de poluição causa uma redução nos hemócitos das moscas. Ele discute que talvez isso seja causado por uma frouxidão lá da mosca, né? A mosca não viu essa poluição, está menos adaptada, e aí ela sofre mais mesmo com níveis mais baixos de poluição. E ele faz os mesmos com níveis de expressão gênica. Então ele pega alguns genes lá, alguns genes não têm correlação, então de novo, alguns genes é difícil de comparar, principalmente os genes envolvidos com reprodução, porque as moscas todas botam ovos e lá só as abelhas, só as rainhas botam, então tem alguma diferença. Então ele consegue comparar. Então ele olha essa Yellow Protein e essa Yolk Protein 1, que seriam equivalentes à vitellogenina like que ele olhou na abelha antes. Então nessa Yolk Protein 1 ele vê um aumento, que era o mesmo que ele tinha. Aqui na verdade ele tinha visto uma diminuição da vitellogenina, e aqui ele viu um aumento da Yolk Protein 1. O que ele discute é o seguinte, que embora você tenha perfis diferentes de expressão, quando você olha porque já foi discutido na literatura com moscas, faz sentido, porque nas abelhas ele mostrou que você tem uma redução da atividade, um aumento da morte e uma redução de vitellogenina. E ele falou que em moscas já está mostrado que tem uma correlação positiva entre mortalidade e expressão de Yolk Protein. Então se as moscas começam a produzir mais Yolk Protein por causa de algum tipo de estresse, elas acabam morrendo antes. Então
a diferença que ele está vendo pode ser do modelo e não do efeito da poluição, na verdade, que o efeito final acaba sendo o mesmo. Cito como o P também aumenta, como ele tinha visto, a esterol acetiltransferase aumenta e a tirosina monoxigenase também aumenta. Então a conclusão que ele chega nesse trabalho é que então ele faz esse último experimento para mostrar que o efeito que ele viu nas abelhas é causado pela poluição e não por outros, provavelmente causado pela poluição do ar e não por outros aspectos do ambiente. Então ele faz um alerta de que a conclusão que ele chega é que a gente precisa estudar melhor o efeito da poluição do ar não só sobre a gente, mas sobre o ambiente como um todo, sobre os outros animais e insetos especialmente, que a gente acaba olhando menos, porque a gente pode ter tá causando efeitos ambientais maiores do que a gente espera, do que a gente está pensando com a poluição do ar. Então, diminuir a poluição do ar talvez não seja só importante só para preservar a saúde humana, mas também a natureza como um todo, e naquelas relações tróficas que ele fala na introdução, talvez isso seja importante. Beleza? Beleza. Perguntas? Não. Foi bem na época que a Carolina estava dizendo tudo? Tava no cartão da... Eu tenho só uma, mas é sobre metodologia mesmo. Se ele usou a abelha e depois ele testou as variações de espécie com a drosófila, seria correto da gente afirmar que as conclusões que ele chegou podem ser para insetos em geral ou só para as espécies Ele fala da abelha específicas? Ele fala na discussão de que talvez esses efeitos sejam genéricos para os insetos. Então ele fala que ele usou duas ordens que são relativamente diferentes, né? Então ele usou Hymenoptera e Diptera, embora sejam holometábolos, coisa e tal. Mas ele fala que é possível de se especular que todos os insetos sofram em algum nível parecido com o que ele mostrou. Ele dá uma especulada disso na discussão. Mas é difícil de dizer porque o inseto tem muita variedade, muitas ordens, né? Mas ele fala que pelo menos para Hymenoptera e Diptera, parece que esses efeitos são similares. Mas essa especulação, tipo, é de boa de fazer? Eu acho que se você especular, tipo assim, será que um percevejo vai ter o mesmo efeito? Não sei, talvez você tenha que olhar. Mas uma vespa, que também é mais próxima da abelha, eu especularia que acontece a mesma coisa. São bichos mais próximos. Mas Entendi. No grosso só testando pra ver, né? Fernanda? Quer falar? Sim? Não? Seu microfone estava aberto, esqueci que queria falar. Não. Beleza, crianças? Beleza. Beleza. Show. Tá bom, então. Então, semana que vem o Matheus apresenta. Certo, Matheus? Certo. A tua sorte é que eu já tava com esse paper meio lido, assim, eu consegui apresentar. Muito obrigado, você é muito gentil. Não aguento esse garoto não, hein? Né? Não aguento esse garoto não. Ué, por que, gata? Não. Debochado. Olha que não, é sério, pô. Já falei isso 3 vezes pra ele essa semana. Ele tá querendo alguma coisa em troca. Quero nada. Quero dormir, só isso. Então, eu também quero. Um paper bem biólogozinho pra minha aula de zoo que vai daqui a pouco. Paper bem biólogo, né? Paper bem Bem, biólogo. também sei sobreviver, mas, meu Jesus. Paper bem biólogo, bem de ecologia, pro meio do... Não é tão mato assim, né? Ir lá pra periferia catar abelha é um negócio bem biólogo, né? Não. Beleza então, crianças. Até a semana que vem.